Marcos capítulo 1, a partir do versículo 7 ao 13. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém. Pai amado, que a Tua palavra lida, ela seja, Pai, revelada no nosso coração. Que todo empecilho, Pai, seja físico, seja, Pai, intelectual, emocional, Pai amado, seja temporal ou espiritual. Que o Senhor tire, Pai, da nossa vida, Pai, que nós possamos ser livres agora, para ouvir e para entender a palavra de Deus. Fala conosco, Senhor, com Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Esse texto fala para nós sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos mais do que tudo o que nós possamos querer, mais do que tudo que nós possamos almejar. A maior necessidade do ser humano é a presença do Espírito Santo, aquele Espírito de Deus que Deus colocou sobre nós e que através do pecado o homem se afastou de Deus e deixou de fazer o seu cultivo espiritual e passou a viver apenas carnalmente. Então o homem, ele começou a buscar algo que enchesse o seu coração. E nós temos visto, queridos, quando nós vemos alguém, quando nós temos sofrido uma epidemia do crack em nossa nação e no mundo, são pessoas que estão buscando alguma coisa para preencher o seu coração, alguma emoção que venha combater as emoções negativas que ele já sofreu. Quando a pessoa se envolve com qualquer tipo de vício, qualquer busca de prazer desordenado, ou talvez a pessoa que busca o poder, a fama, o amor ao dinheiro, a qualquer coisa. Eu só sei, irmãos, que nós temos visto, as pessoas querem algo que encha, mas a pessoa vai e nunca enche. Nunca enche. E muitas coisas que nós tentamos preencher o vazio que ficou no ser humano são coisas malévolas, coisas que aumentam mais o vazio, coisas que entram, mas fazem um arrombo dentro da pessoa e a pessoa se torna mais carente ainda. Só tem uma coisa, só tem uma emoção, uma adrenalina mais forte do que qualquer uma dessas coisas que eu citei ou que você possa pensar. É a presença do Espírito Santo, que ela é doce, ela é calma, ela preenche. E aí a pessoa que talvez estava em busca de algo, até mesmo na sua ignorância, em busca de algo que preenchesse, a partir do momento que o Espírito Santo ali faz morada, a pessoa vira e fala assim: eu não estou sentindo falta. Mas por que você não faz isso mais, fulano? Eu não sinto falta. A sua religião proíbe fazer isso? Não. Eu não sinto falta. Estou cheio. Estou pleno. Eu estou satisfeito. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, não quer apenas nos visitar. A presença do Espírito Santo na nossa vida não é um arrepio, não é uma emoção passageira, embora você possa se emocionar. A presença do Espírito Santo sobre a sua vida, ela é muito mais. Ela enche você. Nós vemos aqui o exemplo da pessoa mais cheia do Espírito Santo que nós podemos usar.
que é o próprio Senhor Jesus, que é o próprio Espírito encarnado. E tudo que Jesus fez, queridos, para nós, é para nos ensinar. Eu quero perguntar para vocês: vocês acham que Jesus precisava ler a palavra? Ele precisava? Ele tinha necessidade de ler a palavra? Não. Ele é a palavra encarnada. Mas se você for ver, ele ia frequentemente à sinagoga, ao templo, para ouvir e até mesmo ler a palavra. Por que ele fez isso? Para testemunhar para mim e para você a necessidade que nós, enquanto seres humanos, temos de ler a palavra. Você acha que Jesus, ele precisava de orar, de virar noites inteiras em oração, como ele fazia? Ele precisava disso? Não, ele tinha contato com o Pai. Mas ele fez isso principalmente para exemplificar para mim e para você que se ele, enquanto humano, aqui no terreno, ele se fez precisar de estar em oração, quanto mais nós. Tudo ele fez para mostrar para nós. Você acha que ele precisava jejuar? Ele jejuou para mostrar para nós quantas coisas. Ele precisava batizar? O próprio apóstolo, aliás, evangelista, né? João Batista, profeta, né? Melhor dizendo, ele falou: não, eu não vou te batizar. E o Senhor falou: olha, convém que assim se faça para cumprir a Escritura. Ou seja, ele se batizou para explicar para mim e para você que você também precisa batizar. E que eu também preciso. E aqui a presença visível do Espírito Santo, na hora desse batismo, também serve para mostrar para nós que nós precisamos do Espírito Santo. Jesus não operou nenhum milagre antes de receber visivelmente o Espírito Santo. De dizer: agora o Espírito está sobre mim. Não porque ele não tivesse o Espírito, mas para mostrar para nós que as coisas só irão acontecer. O sobrenatural só vai acontecer quando o Espírito Santo já está sobre a nossa vida. E aqui, nesse texto, nós vemos que Jesus foi batizado. Quando ele chegou, João estava pregando: olha, eu estou batizando vocês com água. A palavra batizar é imergir, é lavar, é aprofundar em água, para uma lavagem completa. E quando o apóstolo assim disse, né? Aliás, o profeta assim disse: eu batizo com água, eu afundo na água, mas vem alguém que vai afundar vocês e que vai encher vocês do Espírito Santo e com fogo. Por quê, queridos? Porque a água, ela lava o externo, e o fogo, ele vai nas entranhas, ele purifica, ele vem de dentro. Por isso é importante a presença do Espírito Santo. Ele queima, ele dissolve o que tiver que ser queimado, ele queima, não deixa nada. Por isso a necessidade da busca e desse encher do Espírito Santo, que venha lá do profundo do seu coração, que queime e que lave a nossa vida. É a maior de todas as emoções que alguém possa sentir, o maior de todo prazer, mas na verdade é muito mais que isso. Eu digo assim porque se a pessoa busca um prazer, busca uma emoção, não existe nada melhor do que isso. Mas não existe conhecimento, amor, poder maior do que isso. Aqui eu vejo algumas características que Jesus mostrou para nós, de que nós devemos ser para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele fez para mostrar para nós. Quando Jesus diz, quando diz a palavra de Deus, no versículo 10, logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pombas sobre ele. O Espírito veio de maneira visível, simbólica, representada por uma pomba, mas na verdade ali era a presença do Espírito Santo. Deus queria mostrar, Ele queria mostrar assim: olha, agora o Espírito Santo está sobre esta vida. Agora começou, a partir deste momento, o seu ministério. Agora começou o seu sacerdócio. Um sacerdote, ele só começava o ministério a partir de 30 anos de idade.
E Jesus esperou completar 30 anos de idade. Um sacerdote, antes de entrar no tabernáculo, ele é lavado. E Jesus, já na nova aliança, ele se batizou para começar o seu ministério. E quando diz aqui, no versículo 11, então foi ouvida uma voz dos céus. A primeira característica de uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo é você começar a ouvir o Espírito Santo. Se você conhece Ele, se Ele está em você, se Ele está dentro de você, você conversa com Ele porque Ele é alguém real. Ele não é algo, né, não é uma coisa, não é apenas um sentimento, não. Ele é Deus, Ele é uma pessoa, Ele fala, Ele comunica, Ele te ouve. E então, se Ele está em você, você passa a ouvi-lo. E a primeira coisa foi que Jesus ouviu e todos ali ouviram. Isso mostra para nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Irmãos, Ele fala o tempo inteiro, às vezes é nós que não paramos para prestar atenção. Nós é que não ouvimos, nós que estamos desatentos, ocupados, intertidos, e não ouvimos a voz do Espírito Santo. E Ele fala conosco. Mas quando você já tem Ele dentro do seu coração, Ele já te encheu, você passa a ouvi-lo e discernir a sua voz. Você passa a saber, isso é coisa da minha cabeça. Aí você passa a saber, não, isso é o Espírito Santo que está falando comigo. Porque Ele fala com você. Depois Ele diz assim, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Ele diz aqui, tu és o meu filho amado, foi um divisor de águas na vida de Jesus. Até então as pessoas viam aquele rapaz, olhavam para ele e falavam assim, ali, ele é o filho do carpinteiro. Ele é o filho da Maria. Ah, Mariazinha. Eu não duvido que houvesse esse tipo de tratamento. Ah, ele é da família de Davi. Aquele menino é um menino trabalhador. Ele tinha uma identidade. Jesus, ele tinha uma identidade que a Bíblia deixa muito clara. Era um rapaz responsável. Ele trabalhava. Foi conhecido como carpinteiro e filho do carpinteiro, seguindo a tradição do pai aprender a profissão do filho. Ele cuidou da sua família. Então, a partir desse momento, houve uma mudança de identidade. Deus disse assim, esse é meu filho amado. Todo mundo escutou. Todo mundo escutou. Esse é meu filho amado. E quando o Espírito Santo está na nossa vida, nós mudamos a nossa identidade. Lógico que Deus, Ele não amputa o caráter de ninguém, nem a personalidade. Ele molda, né? Ele ensina. Ele é amor. E com Jesus, Ele fez aquele divisor. E todos passaram a saber, Ele é o Filho de Deus. Muita gente que ouviu ali. Hoje nós temos a nossa água encanada, né? Às vezes faltando, né? A gente está carregando água aí. Mas naquele tempo, queridos, João Batista foi um estrategista. Todo mundo tinha que ir de manhã buscar água, de tarde buscar água, ir lavar vasilha, ir dar banho nas crianças, ir beber água, ir lavar roupa. Eu sei que o rio era o lugar mais movimentado da comunidade. Eu morei no Vale de Jequitinhonha, nós moramos no Vale de Jequitinhonha. E ali a gente tinha esse ambiente de ir ao rio. A gente via isso. E é interessante que João usa aquele local estrategicamente onde as pessoas iam buscar água. E ali ele pregava. E ali as pessoas eram batizadas. E naquele lugar todo mundo ficou sabendo. Aquele rapaz, aquele que era o carpinteiro, aquele que era o filho da Maria e do José, aquele que é da família de Davi, aquele rapaz, sabe quem ele é? Ele é o Filho de Deus. Ou seja, uma nova identidade. E a presença do Espírito Santo em nós nos faz assumir essa identidade. Eu sou filho de Deus. Você passa a sentir, eu sou um filho de Deus. A outra coisa, quando diz assim, em ti me comprazo. Deus olhou para Jesus e falou assim, eu tenho prazer em ti. E aqui fala para nós, queridos, que a presença do Espírito Santo, ela nos dá prazer. Mas ela também dá prazer para Deus. Quem falou que o cristão não tem prazer, queridos? Quem disse isso? Quem falou que a vida do cristão ela é monótona? Pelo contrário, a própria palavra de Deus diz, né, que o homem que anda na presença do Senhor,
que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Nós temos prazer. Só que muitas coisas deste mundo, o prazer, ele tem consequências ruins. 1 minuto de prazer, às vezes, custa muito caro. Vou citar um exemplo. O prazer da velocidade. O cara vai todo, fiz 160 no meu carro. E tem aquela emoção, aquela adrenalina. Aquele segundo de prazer pode acabar e nunca mais se repetir. Dei um exemplo prático, mas outros prazeres. Só que aqui fala de um outro prazer. O prazer espiritual. O prazer que não é temporal. O prazer que não é terreno, que não é carnal. O prazer que ele é espiritual. E aí, queridos, a pessoa que não tinha prazer, não tem vontade de ir na igreja. Você passa a ter prazer, vontade de estar na igreja. Não tem vontade de ler a Bíblia, você passa a ter prazer de ler a palavra. Não tem vontade de orar, você passa a ter prazer. A pessoa que tem prazer em coisas ruins, coisas destrutivas. Não, eu não quero isso mais. Você não vai agora viver pela lei. Não, eu não posso fazer isso. Porque pecado não é assim. Você vai passar e falar assim, não, eu não quero fazer. Eu não quero. Quando o Espírito Santo está na sua vida, ele te dá um novo prazer, um novo gosto, uma nova vontade. É uma transformação interior. Por isso que o Senhor fala, intime com prazo. E aí, queridos, tanto nós passamos a viver o prazer na presença de Deus, como Deus passa a olhar para nós e ter prazer. Depois diz no versículo 12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. O Espírito o impeliu. A palavra impelir, empurrar. O Espírito conduziu, mas para onde? Para o deserto. E muitas vezes, queridos, uma vida com a presença do Espírito Santo não significa uma vida mansa. Nós muitas vezes passamos no deserto. Só que algo que nós temos que colocar na nossa mente é que deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Você pode passar por um deserto, mas vai só passar. Ou seja, se o Espírito Santo é na sua vida, você passa por desertos. Você passa por lutas. Você passa por dificuldade. Só que agora é diferente. Você não passa mais sozinho. Você não passa mais com as suas forças. Tem alguém junto com você. Você sente algo diferente na sua vida. Você sente, não estou sozinho. São lutas que você enfrenta e você passa a enfrentar diferente agora. Você enfrenta espiritualmente. Você tem força. Quando a sua força emocional acaba, Deus te fortalece. A sua força física acaba, Deus te fortalece. E o deserto passa. Como diz a Bíblia no Salmo 84, que o homem que serve ao Senhor, quando passa por um vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Deus, ele transforma. Continua o texto, versículo 13, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Aí o Senhor ficou 40 dias, ou seja, um período específico. Nós passamos por lutas, mas ela tem um tempo, ela passa. E quando nós temos o Espírito Santo, nós vamos viver eternamente na presença de Deus. Nós temos um porvir, uma esperança. E aqui diz que ele foi tentado, nós sabemos que o diabo tentou a Jesus com a própria palavra. E Jesus respondeu com a palavra. Ou seja, uma vida cheia do Espírito Santo, ela tem a palavra. Você tem prazer em ler a palavra, o Espírito Santo te faz lembrar a palavra, você tem um coração cheio, e aquilo que o coração está cheio, a boca fala. Ou seja, você tem a palavra de Deus na sua vida. Irmãos, Deus só nos deu um alimento espiritual, que é a sua palavra. Deus só nos deu uma arma de ataque, é a palavra.
Sem a palavra nós estamos despreparados para lutar. E então, o Senhor Jesus venceu o inimigo com a palavra. Você quer vencer as lutas? Busque a palavra de Deus. O Espírito Santo estará sobre você. E aqui diz aqui, terminando, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. O que significa isso? Significa uma outra característica do Espírito Santo na nossa vida. Feras, nós enfrentamos muitas. Fica imaginando aí no deserto. Deserto é um lugar que aparece chacal, leão, escorpiões, serpentes. Os espinhos que talvez tem na areia são mortais. Abutres, aves de rapina, perigos, queridos. E Jesus ficou ali e tinha coisas perigosas. Irmãos, quantas vezes você, na sua vida, você vive num ambiente perigoso, no meio de feras, mas seu lugar não é ali. Você está com as feras. Jesus mesmo falou que nós somos enviados como ovelhas para o meio de lobos. Jesus ali enfrentou feras, não sabemos quais. Assim como nós enfrentamos feras, como diz o ditado popular, você vence um leão todo dia. Mas os anjos o serviam. Ou seja, a presença do Espírito Santo na sua vida significa uma batalha espiritual. E alguém já me perguntou, pastor, por que parece que depois que eu virei crente, parece que a luta aumentou? Eu falei, não, a luta não aumentou, não. A luta sempre existiu. Só que você estava ali sendo vencido. Ou seja, a correnteza estava te levando. Agora você resolveu enfrentar ela. Você virou de frente para ela. Mudou sua posição na batalha. E a diferença também será que você tem vitória. Você pode até estar com feras. Não sei como o ambiente que a gente vive às vezes tem feras. Mas os anjos de Deus estão servindo. Ou seja, o Espírito de Deus está com você. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. Se você vai herdar a salvação, os anjos de Deus estão com você. Se você é alguém que teme ao Senhor, os anjos de Deus também estão com você. Ou seja, a proteção de Deus. Você está numa batalha espiritual, mas você não está sozinho. Ele está com você. Eu quero que você medite agora sobre essas características de uma vida cheia do Espírito Santo. E a necessidade que nós temos, queridos, de nos imergir na presença do Espírito, ou seja, você aprofundar mais, você deixar ele te queimar. Vai doer, não tem problema se doer, mas ele vai queimar, ele vai purificar o seu coração, vai transformar. Ele quer fazer algo na sua vida, ou seja, fazer você ouvir a voz de Deus, ter um discernimento de entender as coisas espiritualmente. Você saber que não está sozinho, você tomar uma identidade de filho. Não, eu sou filho de Deus, sou filha de Deus. Ter prazer em Deus, ter amor, e Deus também tendo prazer na sua vida. Também você passar por desertos, mas saber que não está só, enfrentar e vencer, saber que é passageiro. Você saber que você vai enfrentar tentações, mas vencer na palavra. E você lutar espiritualmente, não lutar carnalmente. Feche seus olhos agora. Pai amado, eu quero te clamar, Deus, pelas nossas vidas, ó Pai, na Tua presença. O Teu Espírito Santo, Pai, está sobre nós. E o que nós pedimos, ó Deus, nesta noite, ó Pai, é tão somente isso. Nós precisamos dessa presença poderosa em nosso viver. Pai amado, eu tenho certeza, Pai, que todos aqui estão. Talvez olhe para dentro de si e vê falta algo. Mas, Pai amado, o único que pode encher e preencher é o próprio Deus com o seu Espírito. Dá-nos, ó Pai, esse Espírito, ó Pai. Venha falar, ó Pai, o coração de cada um, Deus. Venha trazer, ó Pai amado, essa identidade de filho, Pai.
transformar, ó Pai amado, o nosso viver. Venha, Pai amado, nos dar, ó Pai, o prazer, Pai, tirar todo o gosto de tudo aquilo que não é teu, Pai. Venha, Deus amado, nos ensinar a enfrentar os desertos da vida. Oh, Deus, nos dê perseverança para poder esperar e confiar em Ti. Pai amado, nos dê força para vencer as tentações. Orar, jejuar. E principalmente, Pai, vencer com a Tua palavra. Pai amado, nos ensina para lutar espiritualmente, para vencer as feras do dia a dia. Em nome de Jesus, Pai. Derrama sobre nós, Deus, o Teu Espírito Santo. Eu quero, Pai, e a Tua igreja, nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.